Boa noite a todos. Grande honra estar novamente ministrando a palavra de Deus nessa reunião evangelística. A nossa mensagem de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Atos 16, 16. Vamos realizar a leitura até o versículo 34. 34. Vai ter alguém? Tá bom. Atos capítulo 16, versículo 16. Ara. Atos 16, 16. Prontinho, fazemos a leitura então. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam um caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Somente até aqui.
Meus irmãos e irmãs, que aqui se fazem presente, eu tenho certeza absoluta e plena que em algum momento das nossas vidas, eu e você, já paramos para fazer perguntas ou reflexões a respeito de nós mesmos. Perguntas que até são importantes, como por exemplo, qual profissão eu vou escolher para a minha vida? Com quem eu vou me casar? Como vou sustentar a minha família? Mas existe uma pergunta que vai além do que isso. Por quê? Porque essas perguntas que acabei de mencionar aqui dizem respeito ao nosso presente apenas. Mas existe uma pergunta que vai além do presente. É uma pergunta que vai falar sobre a minha e a sua vida espiritual. A minha e a sua vida com Deus na eternidade. É uma pergunta onde decidirá onde você passará a eternidade, no céu ou no inferno. E essa é a pergunta do nosso tema de hoje. O que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Essa pergunta, meus irmãos, ao lermos a Bíblia, em Atos capítulo 16, é curioso, porque essa pergunta, ela não veio de alguém estudioso da Bíblia, alguém sábio, um pastor, não. Essa pergunta veio de um mero carcereiro romano. Um mero carcereiro romano. Mas esse homem que estava acostumado a lidar com correntes, com prisões, com prisioneiros, distante de Deus, se viu em um vazio, o que nós chamamos de vazio de Deus. Então, ele percebe a sua dependência e vai aos pés de Paulo e Silas fazer essa pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Talvez você que esteja me escutando aqui agora, nessa noite, nunca tinha feito essa pergunta. Talvez não em conformidade com exatamente essas palavras, mas, no fundo, ele revela a maior necessidade do seu coração. O saber de Deus, o conhecimento de Deus. Mas antes de sabermos por que aquele carcereiro romano fez essa exata pergunta, nós devemos analisar toda a história que veio anteriormente a ela. Certo dia, Paulo e Silas estavam em uma viagem missionária. Biblicamente falando, é descrita como a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo não andou sozinho nessas viagens. Ele estava acompanhado de um irmão, um companheiro. Silas era o nome dele. Então, eles estavam apregoando a palavra de Deus em uma cidade que se chamava Filipos, nessa segunda viagem missionária. Durante essas idas e vindas, ministrando a palavra de Deus, esses dois homens, Paulo e Silas, se deparam com uma mulher. Mulher essa possessa de um espírito maligno. Esse espírito maligno fornecia com que ela adivinhasse as coisas, adivinhasse a vida daquelas pessoas que estavam em volta dela. E essa mulher, a partir do momento em que chegou à presença de Paulo e Silas, ela perseguia eles a todo momento. Paulo e Silas pregavam, essa mulher estava, de maneira bem sucinta, atrapalhando eles. Por quê? Porque incessantemente essa mulher gritava em alta voz, dizendo: esses homens aí são servos de Deus, do Deus Altíssimo. São os servos do Deus Altíssimo. Mas tem um porém. Essa mulher, por estar possessa de espírito imundo, houve em um certo momento a malícia de homens que escravizaram essa mulher. Tornaram ela escrava para obterem lucro através das adivinhações dela. Ou seja, aqueles homens barganhavam com aquela mulher. Ela adivinhava uma coisa e o fruto da adivinhação era recolhido através de lucro, dinheiro.
E após vários dias, Paulo, em nome de Jesus Cristo, expulsa o espírito dessa mulher. Expulsa o espírito dessa mulher. Automaticamente libertando essa jovem, escrava, possessa de um espírito maligno de adivinhação. Entretanto, os donos dessa escrava aqui, eles perderam sua fonte de renda. Ué, o espírito maligno saiu da mulher, o espírito de adivinhação. E agora, como é que nós vamos obter lucro? A partir desse momento, eles se enfurecem e se iram em relação a Paulo e Silas, e jogam toda a sociedade contra eles. Eles acusam falsamente Paulo e Silas diante das autoridades. Lá, eles são acusados com mentiras, com difamações, e eles passam agora por um julgamento injusto. Lá eles são acusados de maneira injusta. E ambos chegam a passar por espancamento, por açoites, com manuseio de varas. Foram espancados. Eles receberam muitos golpes de varas, ficando feridos e sangrando, a ponto de até mesmo desfalecer. E logo após isso, eles são lançados na prisão. Chegando na prisão, existia um carcereiro romano, que é a figura principal da nossa mensagem. Esse carcereiro romano, ele obteve uma ordem dos seus superiores. Os superiores romanos disseram ao carcereiro que cuidassem desses dois, Paulo e Silas, que de maneira nenhuma deixasse esses escaparem. A ponto de prenderem eles, os pés deles, com uma espécie de tronco, para que aquela situação já delicada se tornasse ainda mais delicada. Muitas vezes, irmãos, não entendemos o que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Esses homens estavam pregando a palavra de Deus, estavam obedecendo a Deus. Muitas vezes, as nossas vidas, nós vamos passar por situações difíceis. Porém, aquilo que parece um fim em si mesmo, parece que ali não tem mais escapatória. Deus pode usar naquele momento um caminho para atingir outras pessoas e abençoar outras pessoas. Sem que Paulo e Silas soubessem, Deus já estava movimentando. Deus estava naquela prisão. Mesmo na prisão, na dor e no sofrimento que esses homens estavam sendo impostos, Deus estava conduzindo cada detalhe daquela noite para alcançar o coração de um homem apenas, o carcereiro romano. E agora, meus irmãos, por volta da meia-noite, em meio à dor, sofrimento, bastante sofrimento mesmo ferido, preso, Paulo e Silas oram e cantam louvores a Deus. Naquele momento, os prisioneiros que ali estavam se admiraram com tamanha façanha daqueles que estavam padecendo e sofrendo. Mas mesmo assim, aqueles homens estavam orando e cantando louvores a Deus, em meio a condições adversas. Depois disso, aquele momento, Deus, com seu grande poder e soberano poder, envia um grande terremoto para aquele lugar. Aquela cadeia começa a se estremecer, de maneira tal que as correntes que estavam aprisionando eles caíram. De maneira tal que as portas das prisões se abriram, mediante o poder de Deus. Ele enviou um terremoto. E vocês podem pensar que essa era uma grande oportunidade para esses homens escaparem, né? Fugir. As portas estavam abertas. As correntes já estavam no chão. Seus pés já estavam livres. Eles poderiam exatamente escapar em direção à sua liberdade. E sim, era uma oportunidade, não é mesmo? O carcereiro romano também pensava isso.
Ele pensava que Paulo e Silas e os outros que estavam ali presos iriam escapar. Em uma atitude assim, de desespero, esse homem saca a sua espada e tenta o suicídio. Por quê? Porque ele recebeu ordens de aprisioná-los. E naquele tempo, se um preso sequer fugisse da presença do cárcere, esse homem deveria pagar com a sua própria vida. Por isso, tamanho desespero. Ele se desespera. E ele tenta o suicídio. Mas Paulo se depara com ele em tamanha angústia e grita: não faça isso. Não faça isso. Estamos todos aqui. Ou seja, ninguém havia fugido da prisão. Havia tido um terremoto, as cadeias se ruíram, as portas se abriram, mas eles permaneceram lá. Imagine então, irmãos, irmãs, o impacto dessa cena. Quem poderia fugir permaneceu. Quem havia sido maltratado por esse homem aqui, agora impede que ele cometa suicídio. Naquele instante, esse carcereiro aqui, ele percebeu que estava diante de algo muito maior que um terremoto apenas. Ele viu homens que possuíam paz. Paz que ele nunca conheceu. Afinal das contas, esses homens estavam com seus corpos e pele dilacerados pelas varas, pelo chicoteamento que eles receberam. Estavam cantando e louvando a Deus. Quem havia sido maltratado, agora impede que seu agressor morra. Foi tamanho o impacto que esse carcereiro romano teve com essa situação, que o carcereiro então realiza a pergunta do nosso tema de hoje, que mudaria a vida daquele homem. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele emite essa pergunta a eles. Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Paulo e Silas anunciam o evangelho naquele instante para aquele moço ali, dentro do cárcere. Aquele carcereiro entende que o maior problema da vida dele agora não é ele perder o emprego dele de carcereiro, porque ele achou que Paulo e Silas iriam fugir. Não é ele perder nem a própria vida. Não. Por acharem que eles fugiram. Seu maior problema era sua condição diante de Deus. Essa condição continua sendo a maior necessidade de todo ser humano, irmão. Como podemos viver nesse mundo sabendo que um dia morreremos, mas o que iria ou o que vai suceder depois da morte? É isso que estava prescutando o coração desse homem. E eu aproveito para perguntar a toda a igreja aqui nessa noite, atualmente, como tem sido a sua situação diante de Deus, a sua condição diante de Deus? Será se você está fazendo realmente a vontade de Deus aqui na terra? Pois bem, a resposta de Paulo e Silas a ele, a pergunta do cárcere, é direta. No versículo 31, ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Observe então que a resposta de Paulo não diz para aquele homem: conquiste a sua salvação por meio das obras. Paulo ele não manda esse homem cumprir uma lista de regras. Paulo ele não pede para que ele primeiro organize a sua vida e depois siga Cristo. Não, ele aponta para Jesus. Porque só Jesus tem um poder para salvar. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ele aponta para Jesus. Mas, meus irmãos, crer em Jesus não significa apenas reconhecer que ele existiu. Muitos ateus reconhecem que ele existiu, mas nem por isso são filhos de Deus. O que significa crer
em Cristo Jesus significa confiar completamente nele. Assim como esses homens, Paulo e Silas, confiaram as suas vidas em meio à adversidade, que Deus iria tirá-los dali, onde eles estavam sossegados, plenos, cantando e orando a Deus. É assim o homem e a mulher de Deus, que deve depositar sua confiança em Jesus. É admitir, irmãos, que não conseguimos salvar a nós mesmos por nossos próprios méritos, mas devemos descansar e confiar naquilo que Cristo fez por amor de nós, que conquistou na cruz. Agora ouça, meus irmãos e irmãs. Depois que o carcereiro teve o primeiro contato com o Evangelho, aqui, o primeiro contato com a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus através de Paulo e Silas, o carcereiro muda instantaneamente. Ele demonstra instantaneamente uma mudança no seu coração. Olha o que é que esse homem, que algumas horas atrás estava fazendo, né? Ele passa a fazer. Ele passa a cuidar de Paulo e Silas, lavando suas feridas. Isso pode ser evidenciado no versículo 33. O homem que estava espancando-os, tornando prisioneiros, fazendo eles padecerem em um cárcere frio e úmido e escuro, agora, por intermédio da palavra de Deus, esse homem muda radicalmente a sua conduta. Agora ele passa a lavar as feridas de Paulo e Silas. No versículo 33, isso é evidente. Mas não para por aí. Paulo disse que era para crer em Jesus e seria salvo tu e também a tua casa. Então esse homem, esse carcereiro romano, leva os dois para a sua casa, a ponto de converter a sua própria família a Cristo Jesus. E a ponto também de batizar, ser batizado e batizar também a sua família. E Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele termina dizendo que aquela casa que agora serve a Cristo, Jesus, estava cheio de alegria, porque haviam crido em Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a verdadeira característica da verdadeira salvação. A transformação que ela produz. A conversão, ela traz transformação. Um homem perverso que provavelmente servia a deuses romanos, porque ele é um romano, agora serve a Cristo. Agora se compadece dos seus prisioneiros, daqueles que ele tinha total ódio. Não somos transformados para sermos salvos. Somos transformados porque já somos alcançados pela graça de Deus. Quando chegamos nesse texto, no final desse texto, em Atos capítulo 16, nos deparamos com 3 histórias. Paulo, Silas, carcereiro e o carcereiro romano. Mas, acima de tudo, os personagens aqui envolvidos não terminam aí. O principal personagem envolvido em Atos capítulo 16 é um Deus que busca pessoas. É um Deus que busca pessoas. À primeira vista, esses homens, Paulo e Silas, estavam exatamente onde Deus queria que eles estivessem. Pregando, anunciando a graça de Deus aos não convertidos. Eles não estavam desobedecendo, eles não estavam pecando, eles estavam anunciando o reino de Deus. Mas mesmo assim, eles foram caluniados, presos, chicoteados. Eles até mesmo expulsaram um espírito maligno de uma mulher. Fizeram o bem e receberam o mal. Se olhássemos para apenas essas circunstâncias,
talvez concluiríamos que Deus havia os abandonado, não é mesmo? Estavam anunciando, agora padece. Mas a Bíblia nos ensina, meus irmãos, a olhar além daquilo que nós enxergamos. Enquanto Paulo e Silas viam apenas paredes, cárceres, correntes, prisioneiros, Deus via um carcereiro e sua família, que precisava ser alcançado. Enquanto eles suportavam toda a dor do escárnio que eles foram submetidos, Deus estava preparando a salvação de uma família, do carcereiro romano. Enquanto tudo parecia uma derrota para a vida daqueles homens, Deus estava escrevendo a história de salvação em uma casa. E esse texto, meus irmãos, ele nos lembra que Deus continua agindo em meio a aflições, em meio a situações dificílimas que nós, como homens e como mulheres, podemos padecer. Muitas das vezes nós nos perguntamos, por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu que essa situação sobreviesse a mim e a minha casa? Muitas das vezes nós não temos respostas imediatas não, irmão. Nem Paulo e Silas tinham respostas imediatas naquele momento. Mas eles confiaram em Deus, em meio à prisão. Eles sabiam que Deus estava de maneira contínua no controle. E essa confiança, ela parece de maneira extraordinária. Por quê? Porque eles cantavam e oravam. E é por isso, meus irmãos, que a pergunta do carcereiro romano continua ecoando através dos séculos. Senhores, que devo fazer para obter a salvação? E essa continua sendo a pergunta mais importante da nossa vida, das nossas vidas. Não é como eu posso ganhar mais dinheiro. Não é como eu posso resolver todos os meus problemas. Como é que eu posso viver mais tempo na terra? Não, não e não. A pergunta é como eu posso ser reconciliado com Deus. E a beleza do Evangelho é que essa pergunta, ela não fica sem resposta. Não fica sem resposta. Paulo não apresentou uma religião para aquele carcereiro. Paulo, ele não oferece uma filosofia humana para aquele carcereiro. Ele não entrega, novamente dizendo, uma lista de regras para ser cumprida. Não. Ele aponta para uma pessoa. Ele aponta para Jesus Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou. Aquele que morreu e padeceu pelos nossos pecados. Talvez você tenha chegado aqui hoje carregando em seu íntimo preocupações, estresse, preocupações com família, seu trabalho, sua saúde, seu futuro. E eu quero deixar bem claro que Deus, Ele reconhece todas as suas necessidades, irmão. Mas nessa noite eu quero levar vocês a fazer essa mesma pergunta que aquele carcereiro romano fez. O que vocês devem fazer para ser salvo? Você visita que aqui se encontra. O que você deve fazer para ser salvo? Você que nunca pisou os pés aqui. Essa resposta não mudou em quase 2000 anos. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Hoje Cristo te chama pessoas para si. Ele continua oferecendo a mesma salvação que ele ofereceu àquele carcereiro romano. Ele oferece perdão aos culpados. Ele oferece esperança aos desesperançosos. A vida eterna àqueles que depositam a sua confiança nele. Que essa noite também seja a noite que possa haver alegria no seu coração e na vida da sua família também. Que seja como a história daquele carcereiro, que estava distante de Deus, viu o seu total vazio de Deus, se aproximou daqueles homens de Deus, realizou a pergunta: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Que Deus possa nos abençoar na noite deste dia, e essa é a nossa mensagem de hoje. Amém?